Olha ali quem tá aí. Oi! E aí, Boa noite! boa noite. Eu vou desativar os comentários aqui um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta para Pri, pode fazer, tá? Depois eu ativo novamente os comentários, mas só para que a gente possa ver a Pri um pouquinho melhor. Então, Pri, começamos te apresentando. Se apresente, aí eu já falei que o teu nome é Pri, né? Se apresenta, fala a tua idade, fala da onde tu tá falando também e me fala há quanto tempo você treina. Bom, primeiramente, eu queria pedir desculpa a vocês pela vozinha, mas o Covid me deixou de castigo uns dias. Eu me chamo Priscila, sou de Brasília. Daqui a alguns dias vou fazer 30 anos. Tenho um bebezinho de 3 anos. E com o William, eu tô treinando há pouco mais de um ano, mas eu já treinava antes. Treinava há quanto tempo antes, Pri? Eu acho que eu iniciei lá por volta dos 17, 18 anos, mas nunca foi um treino consecutivo, né? Treinava alguns meses, parava, ia. Por isso, nisso, durante esse tempo todo, até um pouco antes de conhecer você. Ó, que legal. Eu já quero começar pegando esse gancho, porque é uma realidade de muita mulher mesmo. Esse começa e para, começa e para, começa e para. Tem vezes que para por algum motivo muito grande, mas às vezes, assim, ó, sinceramente, é difícil ter um motivo que vai fazer você parar mesmo, porque você pode até diminuir o ritmo. Primeiro, me fala os motivos que faziam você parar. Preguiça, não conseguia manter o foco, não conseguia me alimentar direito. Algum deles era até por causa de namorado. Era mais esses motivos, mas o principal era a preguiça e essa falta de foco, de não conseguir realmente manter ali certinho a constância. Tá. Depois que você entrou no programa, você entrou no programa ali talvez em janeiro do ano passado ou novembro do ano retrasado, o que que é? Eu acho que foi em 2021, em março ou abril de 2021. 2021, tá. Então tá. Desse tempo que você entrou até agora, você não fez direto sem pausa, ou teve alguma pausa, ou foi feito direto? Teve pausa, teve uma vez que eu fiz uma cirurgia e eu fiquei parada algumas vezes e por conta de doença também, né? Igual agora eu dei uma pausa por conta do Covid, então, mais nesses casos. Tá, então assim, praticamente não teve pausa, né? Foram coisas É, relacionadas à doença que parou, ficou sim, boa novamente e já voltou a fazer. sim, Tá. exato. Então fala pra mim assim, o que que se você já parou, já racionalizou sobre isso, o que que mudou? Por que que você dessa vez agora deu certo? Por que que eu pergunto isso? Eu já quero até pra mulherada que está assistindo aqui. Muitas começam e param. E eu quero saber o que que foi a virada de chave para ver se é possível que cada uma das mulheres que estão aqui na live consigam trazer essa informação para dentro delas. Qual que foi a virada de chave que fez você começar mais uma vez e não parar mais? Foi ver o resultado acontecendo, que era o que eu não via antes. Ah, Quando eu olha vi o só. resultado acontecendo, me deu uma vontade de ir fazendo mais e mais e mais e mais correto também, né? Porque nesse tempo inteiro eu não fiz certinho. É uma coisa que acaba puxando a outra, né, Pri? Tu vê, Sim, olha só, iniciou, começou a ver os primeiros resultados. A gente já vai falar um pouquinho da tua teimosia, tá? Eu já vou chegar nesse ponto. Mas começou a ver os primeiros resultados. Esses resultados fizeram você ver assim, ó, opa, peraí, existe um caminho que eu estou seguindo, que vale a pena seguir. Então, isso vai te dando um combustível para continuar. E o mais legal que eu achei agora que você falou foi justamente ir melhorar cada vez mais, fazer cada vez mais as coisas mais certas. Aquilo que talvez você faz hoje não fosse a realidade lá na primeira semana, mas hoje já é algo um pouco mais natural. Pô, sim, muito legal isso aí. exatamente. Muito legal. Eu não sei se vocês viram a foto da Pri, eu postei a foto da Pri hoje, né? Eu fiz um post, depois vocês podem olhar no meu feed lá, não precisa sair da live para olhar lá, depois vocês olham lá a foto. E a foto da Pri é interessante. Por quê? Porque quando ela entrou no programa, ela me falou assim, ó, eu quero ganhar massa muscular. Até falou o nome de umas famosas aí, bombada, né? É. O corpo de uma famosa bobagem, ela queria ganhar massa muscular. Só que se vocês forem observar o corpo da Pri no início do programa, ela falava pra mim, né? Eu sou uma falsa magra. Por quê? Porque talvez em uma época da vida dela, ela poderia ter sido mais magra, né? E foi mesmo, né, Pri? Uma época da vida Sim. foi mais magra. Só abrindo um parênteses agora, conta um pouquinho dessa história, se você não se importar, dessa época que você estava
mais magrinha e tudo mais? E o que você sofreu com isso? Na verdade, eu sempre fui muito magra, né? Mas eu tinha as minhas gordurinhas localizadas, principalmente na região do quadril e ali na região do abdômen e tudo mais. E aí eu treinava nessa época, só que não seguia certinho a dieta, não seguia o treino certinho, não tinha aquela constância. Então eu me achava uma falsa magra com essas gordurinhas localizadas que incomodava. E aí teve um certo tempo que de 2015 para 2016, mais ou menos, eu tive uma depressão bem profunda. E nessa época a minha primeira reação à depressão era ficar sem comer. Então foi a época que eu cheguei ao meu extremo mais magro possível, né? Eu com 1,70 de altura pesava ali 49, 50 quilos. Tava só o palitinho, só o couro e o osso. E aí, quando foi em 2019, eu engravidei, ganhei meu neném, mas aí eu cheguei no auge do peso máximo, que foi ali por volta de 79 quilos. E eu nunca tinha me visto daquela forma. Então, aí já passei por uns dois extremos, né? Que foi um pouco antes dessa foto que você postou hoje de short, né? Aí Sim. eu já tinha conhecido você, já aplicava as suas dicas, já tinha conseguido um bom resultado, mas ainda não. Perdi o raciocínio. Ah, também não tinha encaixado um bom Não resultado tinha tão encaixado certinho, forte. mas assim, eu já tinha conseguido um resultado bacana, mas ainda não tinha comprado o seu programa, era isso que eu ia falar. Não tinha comprado o programa ainda, só segui as suas dicas e vi ali um resultado incrível, né? E aí, nessa época ali, logo que a Pri entrou, né, ela fez as fotos iniciais dela, ela falou, ó, quero ganhar massa muscular porque eu sou falsa magra. Só que naquele momento de entrada dela, ela estava com o percentual de gordura muito alto. Então Legal. ali, ela não tinha muito músculo mesmo, mas ela não estava como uma falsa magra, porque ela precisava antes perder a gordura. E eu falava para ela, ó, vamos seguir o caminho aqui na perda de gordura. E ela começava a fazer, Pri, me interrompa, tá? Se eu falar alguma coisa errada, tá? E Eu tô ela rindo porque a começava, verdade entrega, né? a Pri começava a fazer o nosso caminho, né, através do déficit calórico para perda de gordura, mas de vez em quando a roupa ficava um pouquinho mais solta. E, poxa, para uma mulher que quer ficar com mais massa muscular, ver às vezes a roupa ficar solta, pô, é ruim, porque você pensa assim, mas que merda, eu tô perdendo músculo na cabeça dela, E, né? e não só por isso, mas pelo fato de eu ter passado por esse momento depressivo de muita magreza, eu já pensava, não, eu não quero voltar para aquela situação, não quero ficar tão magra quanto eu tava. Então era Perfeito. isso que vinha na minha cabeça. Trouxe essa memória Aham, mais antiga, né? Apesar de não sim. ter nada a ver por ser uma situação Não. diferente, mas é Uhum. claro, né? Isso faz parte da sua história, É, então porque a fica ali. sensação da roupa no corpo folgada, era essa sensação que eu tinha. Olha que legal isso aí. Então aí isso aí acabava bloqueando a perda de gordura dela, por quê? Porque daí ela voltava a comer um pouquinho mais, fazer uma alimentação mais direcionada para o ganho de massa muscular. E ela via resultados assim, né? A gente já tinha visto nas fotos, mas era um resultado um pouco mais tímido, né? Não era um É resultado tão impactante. E como é que foi a virada de chave mesmo para você decidir assim, ó, eu não vou dar bola para números na balança e nem para minha roupa ficando folgada? Como é que foi essa virada de chave? Porque a gente fez um desafio no passado, né? Que Foi. ali, cara, o corpo transformou porque você seguiu 6 semanas só, né? E o corpo Foi. transformou absurdamente. Como é que foi essa virada de chave também? Foi nesse desafio, né? Você lançou lá e eu falei, eu acho que agora chegou o meu momento. Já há mais de um ano treinando, né? Eu acho que eu já tava ali pelo protocolo 9 ou 10 por aí. Aí eu falei, cara, vamos ver do que eu sou capaz mesmo. Vamos ver, vamos seguir certinho, a risca, tudo bonitinho, que aí eu quero ver. Aí, caramba. Foi quando realmente eu vi ali a definição no meu corpo, eu vi os músculos que eu nem sabia que eu tinha. Foi muito louco. E mesmo assim, eu não fiquei tão magra. Eu fui perdendo a gordura, realmente foi mostrando ali os cortes dos músculos, mas eu não me sentia tão magra como antes, né?
Mas Não, tá louco, porque eu não até dava. comentava com você, nossa, como eu tô conseguindo perder gordura, mas manter a massa magra com pouquíssima perda, né, de volume e tudo mais. Aí foi a virada. Aí na primeira semana foi, na segunda semana foi, aí eu fui perdendo, as roupas foi ficando folgada. Você, não, Pri, segura mais um pouco, o resultado vai aparecer. E a gente fica ansiosa, né, querendo ver o resultado logo, e não é bem assim. Não, Foi e a essa virada hora. de chave. Eu falei, vamos ver do que eu sou capaz. Realmente eu consegui ver ali o que é possível, né? A gordurinha da barriga que tanto me incomodava, eu vi saindo aos pouquinhos ali pelo meu esforço, pelas suas orientações. Cara, isso não tem preço, não tem. E o legal, né, Pri, é que não tinha como você ficar magra daquele outro jeito, porque aquela É, vez você não treinava, né? Era diferente, né? Era outra aham, vida, né? sim. Era E eu, outra eu, coisa, eu vejo totalmente muita diferente. mulher, é diferente, eu vejo muita mulher preocupada, assim, mas Sem eu vou passar ter. fome, né? Porque tem muita gente que pensa, ah, eu vou passar fome, vou ficar com restrição de comida. Não, não é. Ou vou passar fome, ou vou perder muita massa muscular. A É, massa muscular, ela vai ser perdida se você não treinar direito. Aí vai perder. Mas se você treina direito e fizer um déficit calórico, né, bem orientado, é lógico, né? sim. Como a gente faz um déficit calórico bem orientado, Inclusive, eu sem era uma das que comida. tinha esse medo, né? Perturbava você até umas horas. Will, vou perder massa magra, Will, vou perder massa magra. Você não vai, não, Pri, fica tranquila. E olhando as tuas fotos agora, é muito doido, porque parece, olhando pelo visual, parece assim, ó, meu Deus, ela ficou muito maior, porque dá pra ver o É, músculo, né? aham. Até uma menina comentou lá, né, que parecia mais alta, mais longilínea, né? E assim, e com a cintura pequenininha É, também. Então, é, fala, é muito do que a gente falou ontem, né? Porque, aham. assim, com essas proporções aí, o que dá para notar olhando o corpo da Pri? Cara, a barriga, assim, ó, pequenininha, e parece que a bunda tá enorme. Eu acho que se a Uhum. gente for medir a tua bunda, ela deve estar ainda menor. Eu acho que tá, viu? Por volta aí de 95, 96 centímetros de quadril. E já chegou a quanto, talvez? Já chegou mais que isso? Já cheguei a 109. Imagina! Agora coloca as duas bundas uma do lado da outra. Parece que essa é Totalmente muito maior. Claro, ela é muito mais bonita, né? Mas assim. parece até que ela é muito maior, porque a gente não está trabalhando com números, nós trabalhamos com efeito visual. Sim. Imagina só, né? Se a gente trabalhasse só com números, porra, cara, vocês não são equações Uhum. matemáticas, como eu falei na semana passada. São É, e eu até mulheres. fiz um post esses dias, né, que você recompartilhou sobre o peso da balança, né? Que como que eu tava com aquele corpo com 70 quilos, hoje eu tô com 65 e são composições totalmente diferentes, né? Se eu fosse olhar para Completamente isso, eu ia diferentes. ficar louca, ia falar, nossa, eu aqui nesse sacrifício todo, fazendo todo esse negócio todo dia e só perder 5 quilos. Não, tá errado. E ao mesmo tempo, Pri, a gente vê, às vezes, mulheres que perdem Uhum, 15, 20 quilos e a mudança estética visual, ela é quase nula. E muitas das nula. vezes é Uhum, até pior, porque fica com muita pelanca, assim, por causa que verdade. perdeu sem massa muscular. Então aí você fala assim, ó, poxa, a Pri perdeu 5 quilos e mudou completamente o corpo. Tem mulheres que perdem 15, perdem 20 e muda um pouquinho só, não consegue nem fazer uma foto muitas vezes, nem com um maiô ou um biquíni, Uhum, porque o corpo fica todo feio, né? Claro que verdade. questão de bonito ou feio é questão de gosto, mas assim, a gente tá falando aqui sem frescura, fica Sim, mais feio porque fica mais flácido, né? sim, com certeza. Outra coisa, Pri, eu não sei se você está fazendo agora ou se você chegou a parar, mas você falou dos seus cardios, né? Lembra que você não Aham, fazia, daí eu fiz você fazer sim. também um pouco mais. Hoje, claro, hoje você está doente, mas assim, nesses últimos tempos, você deu uma parada ou você vem mantendo mais ou menos quantas vezes por semana? Bom, depois do desafio, né, eu entrei em calorias de manutenção, então comecei a comer um pouco mais e saí dos cards. Pelo menos ela Não é tava. sincera. É, tem que ser, ué. Eu não tava fazendo os cards, muitas vezes por conta da rotina mesmo. Nesse meio tempo, meu relógio estragou, então não tava contabilizando os passos, virou uma bagunça só. Quando Então, a gente quer realmente, eu arrumar não estava uma. fazendo. Às vezes eu fazia uns 20 minutinhos, mas o cardio era uma coisa que eu sempre tive preguiça de fazer.
mas que no desafio eu me dediquei e vi que realmente fez uma enorme diferença, né? Mesmo que fosse ali os 30 minutinhos ou aqueles passos lá contadinhos, realmente eu vi na pele, senti na pele que fez uma diferença. Tanto que agora no último protocolo eu tento colocar o cardio nos meus dias, né? Dos meus exercícios. Vai conseguir Então tem fazer mais. agora? Tô. Na volta, agora na volta, depois do Aham, Covid, na vai volta fazer. agora, tem 3 semanas que eu tô no protocolo 13 e aí eu consegui colocar. Show de bola, né? Aham. Pô, pelo menos umas 3 vezes por semana, pelo amor de Deus. Pelo Não vai menos. parar de fazer. Mas eu gosto que a Eu Pri senti não falta, eu é. confesso que eu senti falta. Eu gosto que a Pri, ela não é daquelas que quer me enganar. Porque primeiro ela falava, eu não tô fazendo déficit. Tá, caceta, né? Não é o que eu fiz, mas ela não me enganava. Agora eu falei do cardio, ela, eu detesto fazer. Mas ela começou a fazer, agora ela deu uma parada. Então, me enganar, pelo menos ela não me engana. Pelo menos tá fazendo aqui, a gente sabe, né? Mas é mais, isso é legal, né, Pri? Porque é mais uma prova de que não precisa fazer tudo 100% perfeito o tempo todo. Precisa ter, é óbvio, né? Mais dias corretos do que mais dias incorretos. Sim. Mas olha quantas coisas a Pri já falou aqui. Parou de fazer os cardios, que ela teve várias paradas, e mesmo assim, olha o resultado fantástico que foi construído ao longo do tempo. Para você hoje perder o seu corpo, Pri, isso que você já conquistou, você vai precisar se esforçar muito, fazer muita coisa errada. Porque aí você consegue, depois que você já fez muita coisa certa, você consegue fazer essa maleabilidade. Por exemplo, comer um pouco mais agora nesses últimos meses, reduziu o cardio a ponto até de parar, mas o corpo não deu um impacto tão grande. É claro que a base do treinamento continuou sendo feita, né? E ontem a gente falou também na aula, falando em treinamento agora, dos exercícios de mobilidade. Eu mostrei, foi uma novidade muito grande para muita cascuda. Você faz essa parte de mobilidade todos os dias antes do treino, que eu vejo seus vídeos, né? Sim, eu faço todos os dias, desde quando iniciou o desafio. Antes disso eu não fazia também, né? E já estava há um tempão no programa, não fazia. Nem fazia alongamentos, não fazia o cardio, não fazia o vácuo, que também me deu uma diferença grande. Não fazia. E desde que eu passei a fazer todos os dias, eu vi uma diferença na minha mobilidade. Antes eu não conseguia agachar tão profundo. Hoje eu já consigo agachar com um pouco mais de profundidade, né? Aumentou a minha amplitude. E assim, é o poder do fazer um pouquinho por dia, né? A gente pensa que não faz diferença, mas caramba, quando você vai ver lá na frente, eu tava revisando. Você sempre fala, né, pra gente fazer vídeos, fazer fotos e tal. Eu peguei uns vídeos antigos lá que eu tinha, e aí eu fui vendo a execução dos exercícios, como que eu fazia antes e como que eu faço hoje. E realmente muda muito. E são coisas que a gente não consegue visualizar no dia a dia, a não ser que a gente pegue esses vídeos e faça as comparações. Então, hoje eu faço todos os alongamentos todos os dias. E uma coisa também que eu comecei a incluir, por indicação sua, foi a ativação dos glúteos, né? Que antes eu também não fazia. Tem mais ou menos umas 3 semanas, né? Que eu tô fazendo durante os treinos de inferiores. Perfeito. E agora que já que você falou do vácuo, eu não sei se chega a ter vídeo ou foto, depois me manda a mais atual que tem, assim, ou aquela mais legal, porque eu já vi os vídeos da Pri fazendo, né? A Pri faz ali antes de treinar. Eu não sei se você faz antes de treinar, o vácuo ou pela manhã. Antes de treinar, né? Que tem na academia aquela sala mais vazia, né? Isso, né? Isso. E é bizarro o vácuo dela, assim, chega a ser feio de tão bonito. Ele vai um buracão lá pra dentro. E foi uma coisa também, que você nunca gastou mais do que, sei lá, 6 minutos por dia fazendo, né? Não. Eu vou ver se eu te mando um dia antes e um dia agora pra ver a diferença. Boa! Porque tá muito bonito aquilo lá. Então é mais uma coisa assim, né? Quando a gente fala, às vezes, sobre a soma dos detalhes, né? Que acabam gerando um resultado. Pô, se você fizer só o vácuo, eu não sei se todo mundo sabe o que é vácuo. O vácuo é aquela manobra que chamam de barriga negativa também, de colocar a barriga lá para dentro. Existe uma técnica correta para fazer isso. Muita gente não consegue. Se quiserem, eu até posso fazer uma aula sobre isso. Mas, enfim. E aí... Tem gente que fala assim, né? Vou fazer só o vácuo para perder a barriga. Não vai perder a barriga, não vai acontecer nada, porque ele sozinho não é nada. É a mesma coisa você ter uma andorinha só para fazer verão. Aquilo, uma andorinha só não faz verão. Então não vai adiantar. Mas
Ao mesmo tempo, tem gente que fala, o vácuo não serve para nada. Tá? Não, não é nem um extremo, nem outro. Quando a gente incorpora dentro de um treinamento bem estruturado, de uma alimentação, dos cards, coloca o vácuo, é bizarra a diferença. É bizarra a diferença. É muito show. Porque daí ele vem sendo ajudado com todas as outras variáveis do treinamento, lá da musculação. Aí sim fica muito show. E a sua cinturinha tem também muito disso, né? Tem, Muito com disso. certeza tem. É um conjunto, né, Will? Não adianta tentar fazer uma coisa só, outra coisa. É aos pouquinhos, tem que ter a paciência ali, né? Não tem como. Exato. E Pri, eu queria agora fazer uma pergunta assim, como se não tivesse talvez só nós dois aqui, ou se eu não tivesse aqui. Eu gosto muito de ver as minhas fotos antigas, né? E como eu sou um cara que eu já sofri muito com autoestima, já sofri muito com não gostar até de conversar com outras pessoas, de ficar mais pra frente. Esse, no caso, eu, né? Eu gosto muito de ver aquilo que eu passei e hoje eu me sinto muito melhor com questão de corpo, a hora de ir pra praia, o jeito que eu mesmo me olho. Eu quero saber o que você sente pensando naquela época que você estava mais triste em relação ao seu corpo, que você não conseguia se enxergar, e hoje quando você vê suas fotos, quando você se olha no espelho, como é que é essa mudança em relação a sentimento mesmo? O que você sente assim que mudou principalmente na sua vida? Daquele corpo da Pri lá para aquele corpo de hoje? Ah, o corpo da Pri de antigamente não se amava, né? Não tinha um pingo de amor próprio. E Mas eu agradeço por ter passado por aquela época, porque foi um impulso que me fez querer melhorar, querer evoluir. Então, se eu não me amasse naquela época, talvez, né, eu poderia não estar aqui como eu tentei, mas também tinha a possibilidade de ir para frente e querer evoluir, tomar uma atitude para realmente fazer diferente. E foi o que eu fiz. O corpo da Pri de hoje é um corpo da Pri que ama cuidar do corpo, que ama cuidar da saúde, que tem uma autoestima elevada, que ajuda outras mulheres, que consegue elogiar outras mulheres também e que quer ver outras mulheres bem também. Esse é o corpo e a mentalidade da Pri de hoje. Que show, Pri! Que Eu show! sempre me emociono, né? Não tem como. E assim, é muito bonito de ver isso, porque são mulheres comuns, uma mulher comum que tem esse poder realmente de estar influenciando, de estar trazendo muitas vezes aquela que está perdida, aí ela vê uma musa fit, que é uma realidade distante da dela, e aí ela vê muitas vezes uma Pri da vida que dá uma palavra de força para ela, assim, e ela consegue mudar também. Esse é o poder da mulher comum que não tem nada de comum. Meus parabéns, Pri. Meus parabéns. Obrigada. Eu vou abrir os comentários aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, pode fazer aqui para a Pri, para responder. Pode fazer, ou fazer para mim também, tanto faz. A gente pode conversar um pouquinho aqui, que a gente já está chegando no final da nossa live de hoje. Eu acho que é importante colocar também, Will, que nós não somos escravas, né, dos nossos corpos. A gente tira ali o nosso tempo para cuidar da gente, mas a gente não vive para isso. Exatamente. Exatamente, perfeito. Isso, tudo que é feito aqui, tudo. E o jeito que eu gosto de tratar todas as minhas cascudas é justamente isso. É saber que ninguém é escravo do corpo, mas vocês também não são frágeis a ponto de não aguentar ter um pouco de disciplina. Então, ter esse equilíbrio de saber que são mulheres com problemas profissionais, pessoais, muitas vezes de saúde também, que aguentam um pouquinho mais, mas que nunca vão ser escravas de uma busca insana pelo corpo. Nunca, nunca. Exatamente. E tudo bem se der uma escorregadinha de vez em quando. Tudo bem se der uma escorregadinha de vez, eu só não pode viver escorregando. É isso aí. Com certeza. Ó, eu quero ver aqui, ó. Vamos ver se tem alguma pergunta que agora chegaram os comentários aqui. Tem umas que me falaram aqui, ó, trabalhando para ter um antes e depois desses. Ó, que legal. Um antes e depois desses igual da Pri. É bizarro, né?
Ó, isso aqui é triste, ó. Estou fazendo 1 ano com personal e não vi resultado. Infelizmente, isso é uma realidade que acontece. Infelizmente. Ó, aqui, ó, a Ed Mossani, eu me sentia muito mal com o meu corpo também. Fiz cirurgias plásticas porque tive 2 filhas e meu corpo ficou feio pós-gestação. Agora quero melhorar cada vez mais. Olha só, é possível, tá? Eu tenho aqui cascudas com 2, com 3, com 4 filhos. É possível. Não deixa o teu passado predizer o teu futuro, tá? É possível, sim. Já fez cirurgia plástica, beleza, não sei se deu certo ou não deu certo, mas existe um caminho, sim, para você melhorar o corpo, tá? Quero seguir a Pri aqui, ó, já a Aline falando aqui. Ó, segue a prima, não pode ter inveja dos vácuos dela, tá? Porque às vezes eu vou confessar que até eu tenho inveja dos vácuos dela quando eu vejo os vácuos dela, tá? Ó, Como faz para perguntaram comprar aí o se eu tenho programa? cirurgia plástica, eu tenho no nariz. Foi a cirurgia que eu fiz quando eu fiquei parada. Ah, você fez cirurgia plástica? Foi no No nariz. nariz. Ó, eu Uhum. também tenho. Eu fiz no nariz, mas a minha deu errado. Eu achava que a sua era só da orelha. Não, eu não fiz no nariz, eu tô brincando. Na orelha eu fiz. Nossa, agora ela falou, né? Nossa, esse teu narizão aí eu nem sabia que tinha. Nossa, Ah, o meu era obrigado, tá? parecido com o teu. Agora me quebrou de novo, né? Quer dizer, eu preciso de um cirurgião plástico no nariz. Nossa senhora. Chega de papo de nariz. Chega, tá me quebrando aqui ao vivo. Ó, aqui estão perguntando, ó, Pri, com quanto tempo você teve resultado com o aplicativo Will? Não é o aplicativo, tá? No caso é o treinamento todo, né? Mas se quiser responder, pode responder, Pri. Eu tive, pela minha teimosia, eu tive o resultado com o Will realmente em 6 semanas, que foi a época do desafio. Né? Foi quando realmente me entreguei de corpo, alma e coração e músculos. Em 6 semanas eu posso dizer que eu tive meu resultado. Verdade. Aqui, ó. Só quem tá perguntando do programa, assim, ele não tá com vagas abertas agora, eu abro na segunda-feira, tá? Mas eu vou falando aqui, continua seguindo, que eu vou dando mais informações, falando tudo que precisa saber, como é que funciona, valores e tudo mais, tá? Vamos ver aqui, ó. Teve uma pergunta aqui, Pri, eu não vi quem é que fez, mas perguntou quanto tempo você dedica para os seus treinos hoje. Eu tava atrás dessa pergunta também. Como eu acrescentei o cardio, em torno de 1h30 dá para fazer tudo. Dá para fazer o alongamento, a ativação do glúteo, o treino e o cardio de 30 minutinhos. Show de bola. Ah, é 1h30 com o cardio, né? Isso, Importante com o falar. cardio. Uhum. Show. Aqui, ó, deixa eu ver mais uma pergunta. Eu vou tentar responder as perguntas mais direcionadas para a Pri, tá? Ó, a Pri Meu aqui, esposo, quando ela quis entrar no programa, eu quase morri porque não acreditava. Hoje agradeço por toda a ajuda na transformação. Quem falou isso? Obrigada, mozão. Meu esposo. Ah, que legal! Eu vi uma foto de Realmente, vocês, ele achei quase linda agora. eu fiquei quase uma semana para contar para ele que eu tinha comprado o programa. Amor, eu conheci esse programa e tal. Ele, eu não sei. Amor, então, né? Eu comprei. Ai, que legal, cara. Mas eu adoro essa desconfiança também. Muitas vezes a desconfiança das próprias mulheres, né? Mas daí quando vem do marido, porque as mulheres já estão acompanhando aqui um tempo e tal. Aí quando vai falar com o marido, aí os maridos veem os antes e depois e falam, isso é montagem. Isso é mentira. Daí eu treino em casa. Daí pergunta, em casa não, na academia, desculpa. Eu treino 5 vezes na semana na academia. Teve uma Neisa perguntou, consigo melhorar a celulite? Consegue. Como é que ficou a sua celulite? Como é que ficou? Melhorou bem, né? Eu tinha algumas mais superficiais e outras mais profundas. As profundas eu acho que só na faca mesmo. Mas as superficiais melhoraram bastante, bastante mesmo. Hoje eu consigo contrair os glúteos e só fica ali aquelas profundas mesmo. Olha, contrair o glúteo e ter só uma ou outra é difícil. É verdade. Eu sempre falo. E olha que eu acho que o percentual de gordura do meu bumbum ainda tá um pouco alto, né? Ainda não tá 100% ali bom, de baixinho, mas ainda assim eu já consegui ver uma grande melhora na celulite. A parte da celulite. Teve uma pergunta aqui, ó, da Marcela. Ela perguntou se pesava a comida. Não responde ainda essa aqui, só para a gente fechar o assunto da celulite. Eu até já fiz algumas aulas aqui abertas sobre celulite.
Celulite é algo que a gente tem 4 níveis, né? E a gente consegue melhorar muito. Mas não é toda mulher que consegue eliminar total, porque tem também não só a questão dos hábitos, né? Como característica genética. E quando eu falo de característica genética, eu vou abrir aqui. Eu não sei se você viu essa minha. Eu vi, aham. Foi lá na Cascolândia. Eu, Aham. que sou homem, tenho desde criança um buraco na bunda, que não é o meu cu, tá? É um buraco de celulite na minha bunda. Desde que eu era criança. Eu só tirei ele quando eu competi, porque eu tava com a gordura zerada na bunda, não tinha nada. E logo depois da competição, que eu tive o meu percentual de gordura só um pouquinho mais alto, aquele desgraçado daquele buraquinho da celulite voltou. Eu não vou mostrar minha bunda pra vocês aqui, é claro, né? Senão a live vai cair, eu vou ser bloqueado no Instagram. Porque vergonha eu não tenho. Mas, então, existe um pouquinho de genética nisso também. Isso tem que ser levado em consideração. Fechando aqui a parte da celulite, tá? Eu quero que a Pri responda a pergunta que fizeram, né? Pri, fala da dieta, você pesa a comida ou não? Responde aí pra nós. Ah, eu peso sim. Às vezes, quando eu saio para comer com os meus colegas de trabalho, eles ficam me chamando de musa fitness, porque eu fico calculando lá no aplicativo o que que eu posso comer e o que que eu não posso. Mas eu peguei esse hábito porque realmente eu vi que faz uma diferença. Eu ainda não consigo fazer ali no olhômetro, igual o William, igual a Camila faz, né? Não Mas faço. não, tu faz pesando também. Até hoje. Até hoje. É muito difícil, é muito fácil a gente passar da quantidade ali no olho, né? Às vezes pensa que tem uma quantidade, tem um pouco mais e faz uma diferença no final. Então eu sempre peso as minhas comidas. É. Peguei As esse pessoas, hábito. as pessoas muitas vezes podem achar, né? Meu Deus do céu, pesar comida, eu vou Aham. ser escrava da balancinha. Na verdade, quando você pesa comida, isso dá uma liberdade tão grande, porque além de educação que você ganha para saber o que você está comendo, você tem muito mais resultados. É claro que não é só pesar por pesar, né? Tem que pesar a Não, quantidade claro certa que também. não, né? Você tem que saber o que que você está comendo, né? Tipo, Exato. você come, não come para matar a fome, você come para nutrir o seu corpo. Você come porque você precisa comer, não porque tá com fome, né? Por ansiedade, igual antes eu comia. Exatamente. A E gente aí passa isso a ter esse controle. dá uma liberdade, uns resultados para nós. Meu Sim. Deus do céu. Ó, a Marlúcia aqui, a Marlúcia está junto da gente aqui falando. Eles falam que é montagem mesmo. É, Marlúcia, eles falam que é montagem, É. é verdade. Essa Marluce também tá maravilhosa, viu? A Marlúcia também, né? Quando eu chegar na idade da Marluce, eu quero estar igual a ela. Quero nem saber. Tá, agora botou o peito a Marlúcia. Não sei se podia falar, mas botou o peito Uau, que agora. chique! Agora os próximos antes e depois que vão ter peito, agora vão falar. Ih, foi Vai tudo falar que feito é com outra pessoa. plástica. Ó, aqui teve mais uma pergunta para Pri Ah, aqui, ó. Pri, você come muita proteína? Sou vegetariana e tenho receio de não conseguir massa magra, tá? Primeiro, antes da Pri responder se ela come muita proteína ou não, o fato de ser vegetariana não tem nenhum comprometimento no ganho de massa muscular, nem em veganas, tá? A questão é justamente conseguir as proteínas da alimentação, tá? Não importa se é só de fonte vegetal. Pri, você consegue comer suas proteínas? consigo. No começo foi muito difícil, eu vou te falar, porque eu não tinha esse costume, né? Mas conforme foi evoluindo, eu fui conseguindo colocar ali as proteínas em todas as refeições. Hoje eu consigo variar um pouco mais o cardápio. E aí eu como de em torno de 2,5 gramas por quilo de proteína. E já tá Dá natural isso. hoje, né? Dá uns 165 gramas, mais ou menos, de proteína. Mas para conseguir atingir, já tá mais natural para você, não Tá. sofre tanto, né? Hoje tá mais natural, aham. Como frango em todas as refeições, praticamente. Mentira. Mas no começo era engraçado, porque meu marido falava que era 2 fatias de pães para 1 quilo de frango no café da manhã. A Carla perguntou, tem resultado em casa? Tem um monte ali no meu perfil, tá? Tem nos meus Tem. stories também, mas a Pri é de treino em academia, tá? Uhum. Faz suplementação? Ah, essa pergunta. Muitas meninas me perguntam, até mesmo no meu Instagram privado, se é necessário. Gente, não é necessário. A proteína, ela é um alimento como um outro qualquer. Eu uso, às vezes, quando eu não consigo bater, né? Quando eu não tô com muita fome, eu não consigo atingir ali
a quantidade de proteínas, por ela ter um alto índice de proteína e às vezes pouco carboidrato, então eu consumo ela ali para chegar mais rápido, né? Quando eu não tô com fome, quando eu realmente é necessário para atingir, aí eu como um whey, tomo um whey com leite. Perfeito, perfeita resposta. Perfeita resposta. Ah, Que deixa eu antes eu ver. gastava muito dinheiro com isso, né? Era uma caralhada de suplemento, disso, daquilo, glutamina, isso e aquilo, e só dinheiro jogado no lixo. E hoje só comendo comida de verdade, realmente. O único suplemento é a creatina e o whey, quando realmente eu preciso bater ali as proteínas. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma No aqui. mesmo horário, ó. Se alimenta no mesmo horário? Não, gente. A minha vida é totalmente uma loucura. Eu não tenho horário para me alimentar. Eu não tenho horário para treinar. Eu vou no horário que dá para treinar e como no horário também que dá para me alimentar. Então, assim, minha alimentação é bem variada, né? Não tem horário certinho para comer, não. E a questão da rotina, né? Você teria todas as desculpas do mundo para não fazer, né? Porque os seus horários são realmente muito loucos, né? São muito loucos. Tem dias que eu acordo 4 horas da manhã, só vou parar 10 horas da noite, durmo 3 horas por dia. Tem dia que eu acordo bem mais tarde, então meu trabalho demanda um pouco disso, né? E até hoje, nessa live de hoje, que talvez ela tava a perigo, e talvez você nem conseguisse fazer, né? Ainda bem que deu certo, Talvez né? não ia conseguir fazer. Até quando eu entrei na empresa, o pessoal me via assim e falava: ah, você só vai aguentar uns 2 dias, um mês, 2 meses. Então lá até hoje, né? Na rotina. Deixa eu ver se tem, ó, tem uma aqui, ó, da Mari Santos. Ela perguntou: Pri, nunca fez uma aula de dança em vez do cardio? Ela tá perguntando: será que isso substitui o cardio, dançar durante a semana, fazendo a musculação? A atividade de dança, a gente já vai ver se a Pri já fez ou não fez, mas a atividade de dança é uma ótima atividade complementar também. Ela não é a mesma coisa que o cardio, mas não significa que você precisa parar de dançar para começar a fazer cardio. Pode até fazer as duas coisas. Alguns dias da semana você faz cardio, outros você faz dança, mas não para de dançar. Se você gosta de dançar, por favor, continue dançando. É uma ótima atividade complementar mesmo, tá? Vamos ver se a Pri já dançou ou não. Já, mas não durante o seu treino. Antigamente eu dançava, fazia aulas de forró, mas durante o seu treino mesmo foi só cardio na academia. Até porque eu não gostava, né? Então eu fui forçada a fazer. Ah, é? Eu também. Das antigas, eu fui forçado também por uma ex-namorada, fui forçado a fazer aula de dança e aquilo foi o estopim. Aí paramos de namorar. Mas é Deixa eu bom ver aqui, ó. dançar, eu gosto. É uma boa opção, né? Pra quem não gosta de fazer cardio. É uma boa opção, sim, nossa. E tem gente que faz sem sentir que está fazendo exercício ainda, é uma ótima opção. É prazeroso, né? Acho que tem que encontrar uma coisa que sente prazer, né? Pra fazer. Ó, estão Porque se perguntando torna dos mais seus fácil. seios. Seios, Pri. Aham. Perdeu números nos seios com o déficit calórico? Ah, eu nunca tive uns seios tão grandes, né? Ele cresceu durante a gestação e quando eu parei de amamentar, eles foram diminuindo consequentemente. Então, isso aí eu não percebi tanta diferença, não. Porque sempre A foram Vivi, pequenos. a Vivi está perguntando, o treino perde peito? Não, o treino não perde peito. O que faz perder peito é reduzir o percentual de gordura, porque o seio é feito de gordura e glândula. Então a gordura vai diminuindo e quando ela diminui dali, acaba perdendo também os seios, tá? Eu acho que acabou perdendo o que eu já tinha ganhado durante a gestação, né? Então, pra mim Não mudou muito, então. não. Pri, você passou por nutricionista? Eu até fui umas 2 consultas, mas eu não vi resultado, não. Pra mim não fez diferença nenhuma. Porque não era uma dieta calculada, né? Eu queria uma dieta calculada e eles não passavam calculada. Então, fiquei de procurar um nutricionista esportivo, mas eu falei, quer saber? Quem vai fazer esse negócio aqui sou eu mesmo. Vou seguir as orientações do William, da calculadora, e é assim que eu tenho feito até hoje, que é o que tem me dado mais resultado. Até porque eu não Maravilha. tenho como ficar indo em nutricionista todo mês, eu não tenho essa facilidade, não. E também nós temos toda a parte de alimentação Tem, lá, com tudo muito tem, supre detalhado. completamente. Quem gosta e tem disponibilidade, tempo para fazer, né? Claro, Faz, é uma boa claro. opção, mas eu vou seguindo aqui
mesmo, para mim tem funcionado. Maravilha. Então vamos lá, ó. Eu vou fechar aqui, deixa eu ver, com mais uma, deixa eu ver se eu tinha visto mais uma. Ó, a Marluce, por exemplo, vai numa Nutri, né? Que é uma Nutri esportista, gosta muito. Já ia, antes dela entrar no Definição Extrema, já ia em Nutri também. Ó, Show de bola. Isso aí, ótimo. eu deixo bem livre isso, né? Quem quer pode ter Sim. tranquilamente. Né? Quem não quer, eu faço orientação também. Até porque eu fiz faculdade de nutrição também, pouca gente sabe. Porque eu não estou sempre postando aqui sobre conteúdos de nutrição, mas eu também fiz a faculdade de nutrição. Vamos lá. Tem perguntas que são mais gerais aqui, não são da Pri. Então, como já é 8 horas e 2 minutos, Pri, deixa eu me despedir de você, tá? A gente vai fechando aqui. Muito obrigado por ter participado dessa live, por ter trazido a sua experiência aqui, muito enriquecedora. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Will. Eu que agradeço por você estar aí acompanhando a gente há tanto tempo, com toda essa sua paciência, e as mijadinhas são necessárias. Eu que agradeço por todo esse carinho aí que você tem pelas cascudas. Dá pra ver que realmente você faz. Você, não só você, mas a Camila e o pessoal da sua equipe, dá pra realmente ver que vocês fazem por amor, né? Que é porque vocês amam. Não é por conta de dinheiro, não é isso. Dá pra ver que realmente tem muito amor envolvido. Tem mesmo. Muito obrigado. Então, vamos encerrando por aqui. Prisona, brigadão, tá? A gente se vê agora do outro lado, né? A gente se vê aqui na nossa plataforma também, nas nossas conversas, tá bom? Um beijão. Quem quer seguir a Pri, é só tocar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, que daí aparece ali a Pri, e aí vocês podem começar a seguir a Pri, tá? Ou escreve aqui, o teu Instagram aqui. Escreve nos comentários, Pri, teu Instagram aqui. Eu vou colocar... Ele tá fechado, eu vou deixar ele aberto por uns 2 dias aí, para as meninas que quiserem seguir. Boa, deixa ele aberto. Mais reservada. Show de bola. Mas eu vou deixar ele aberto e depois eu fecho de novo. E no feed, no meu perfil também tem ali, né? No meu perfil tem ali a foto, tem ali, vocês podem seguir ela por ali. Amanhã, aula 2, amanhã, 8 horas da manhã, tá liberada amanhã. Então, vejo vocês na aula 2 de amanhã e a gente segue com os conteúdos aqui. Muito boa noite para todos vocês. Obrigado por terem acompanhado. Pri, beijo e até mais. Beijo. Tchau. Tchau.